processo de produção, né? Como a gente falou na aula passada aí, né? Nós fizemos o exercício e no exercício aí pudemos elencar aí esse processo, né? Esse processo aí que sai de produção de um veículo e vai para a produção de forma feita através de condomínios industriais. Aí falei com vocês, né? Por exemplo, você tem lá hoje empresas aí que migram, né, que fazem parte do seu produto em vários locais aí do mundo, né? E aí você tem lá o mesmo processo de just in time. Tranquilo, gente? Ficou dúvidas? Tranquilo? Ok? Estão me ouvindo? Pessoal? Tranquilo, professor. Tá, sim. Estamos ouvindo, professor. Tranquilo, beleza. Tranquilo. Eu tô na tela aqui, dá uma solidão danada. E aí, hoje vamos falar aí do Henry Fayol, né, os seus princípios de gestão, né? Também aí um conhecido da administração, né, conhecido aí como um dos grandes gestores, né, como um dos grandes teóricos aí Tá ruim, professor. da questão administrativa. Oi? Tranquilo? E aí, Tá conhecido... falhando a internet, parece que não tá boa, não. Melhorou? Melhorou? Vamos voltar aqui. Então, hoje... O seu áudio não foi bom, professor. Tá bom não? O áudio não? Vamos ver aqui. Tá muito ruim. Vamos no áudio aqui, quer ver? É porque tá marcando direitinho aqui, olha. Pra mim tá normal. Tá normal? Tá tranquilo? E vou tentar Pra falar... mim também tá. Isso, vou tentar falar um pouquinho mais alto. E aí? E aí, esse é um dos grandes... Melhorou aí? Esse é um dos grandes alterações da administração aí, do chamado Henry Fayol, né? Com esses princípios aí da gestão administrativa, né? Esse mais um teórico aí que surge aí dentro das questões da administração, né? Mais um aí dentro do processo administrativo, né? E aí ele aprimora, né? Ele pega os outros que vieram, né? O Taylor, o Ford, o sistema Toyota e começa a aplicar, né? E aplica aí de 1841 a 1925, né? E coloquei lá, ao longo do tempo, muitas teorias da administração surgiram para analisar e sugerir melhores práticas de gestão, né? E aí veio o Ford, veio o Taylor, veio o sistema Toyota de produção, entre muitos outros, né? Surgiram outros aí, né? Mas o que não tem nada muito de novidade, né? Dentro desse processo administrativo. Todos trazem os principais, né? A gente falou aí, o sistema de Taylor traz esse processo de padronização de Ford, a linha de montagem, o sistema Toyota aí que apropria-se do sistema de Ford para trazer isso dentro do produto, né? E aí o cara debruça, o que a gente vai falar hoje pensa nisso, e quem era o cidadão, né? O tal do Fayol, né? Mais uma vez, Henry Fayol foi esse engenheiro, né? Não tem nada a ver com veículo, né? O pessoal me questionou lá na aula passada, lá me perguntou, tudo é carro, tudo é veículo. Não, galera, o Taylor não é veículo, né? O Taylor foi aquele jovem que entrou para a empresa para poder trazer os processos de produção, pensando no processo de produção, Ford sim do veículo, Toyota sim da Toyota, e agora Fayol, né? Fayol aí pensando aí dentro desses processos aí de produção, que foi esse engenheiro, nasceu na França lá, né? E aí começa a pensar, aí coloquei lá... Ô, professor, sim, tem alguém pedindo para entrar aí na aula. tá, deixa eu Pediu para o senhor aceitar. Deixa eu aceitar aqui. E aí? E aí vem Fayol aí dentro desse processo de produção, né? E aí ele começa a pensar nos anteriores, né? Nos pensadores anteriores no processo de chão de fábrica, né? E esse engenheiro, né? E aí ele estava em uma empresa lá que trazia, essa empresa que trazia lá processos de mineração, né? De mineração lá, e aí ele começa a pensar
dentro desse processo. Esse é um pouco da sua bibliografia, né? Alguns pontos da sua teoria, né? Fayol foca bastante na questão dos cargos de direção da empresa, sendo que para ele os gestores da empresa devem realizar um trabalho com o objetivo de alcançar os resultados de níveis e pensando em níveis hierárquicos. E aí, vamos lá para o exemplo, né? A gente entende isso melhor na questão da exemplificação, pensando dentro dessa questão dos exemplos, né? Na verdade, o que acontece? Os outros teóricos, né? O Taylor, né, pensava lá na questão da padronização. O Ford pensava na questão da linha de montagem. O sistema Toyota com o sistema just-in-time, também dentro da produção. E aí, prestem bastante atenção. O grande diferencial, né, do sistema de Fayol foi pensar realmente nas pessoas, né, nas habilidades das pessoas. Foi o grande diferencial dele, né? Porque até então pensava-se em produção, pensava-se em chão de fábrica. Tá entendendo? Daquele cara que entrava como se fosse parte da produção e ele era como se fosse uma engrenagem. E aí Taylor colocava, né? Ele não era pago. Professor, sim. Você parou de apresentar os slides mesmo, normal ou não? Porque a tela não tá na apresentação, não. Tá na apresentação, não? Vamos voltar lá para apresentação, não. Então, quer ver? E aí, esse cara... É o mesmo raciocínio, eu só não passei nada lá, não. Quer ver? Vocês me falam se tá na tela lá. Acho que não foi, não, né? Obrigado, viu? Que eu tô falando aqui. Tá dando pra ver a tela lá? Não, né? Agora sim. Isso. Agora tá dando. Beleza. Aí, como eu falava, o grande diferencial desse cara é realmente pensar em pessoas, né, gente? Até então, os teóricos anteriores que a gente visualizou lá pensavam em produção, pensavam em chão de fábrica. E o Fayol surge aí com esse diferencial do pensamento em gestão de pessoas, né? E aí... Professor, Sim. consegue dar um zoom, não? Eu não consigo enxergar absolutamente nada. Aqui... Ai, melhorou? Muito obrigada, melhorou. E aí? E aí ele começa a pensar nessa questão, ele começa a pensar nessa gerência de pessoas. Como assim, professor? Naquilo que a gente falou lá desde o início, na questão das habilidades, né? As habilidades lá administrativas lá, né? Aquela pessoa lá que tem habilidade para o arte, para a música, para o desenho. E aí ele começa a remeter isso aí, né? E aí ele traz os princípios da administração, que eu coloquei lá, ó, prever, né, visualizar situações futuras que desenvolvem as empresas como um todo, fazer planejamento estratégico. Coloca o fenômeno lá da organização. O gestor é visto como responsável por articular ações. Ele fala do gestor, a questão do comando, da coordenação e do controle. É, na verdade, aquele ciclo administrativo de planejamento, né? Porque os anteriores pensavam nas pessoas como ferramentas de produção, como ferramentas de partes da produção. Fayol começa a pensar nas pessoas, nessas habilidades das pessoas. Ele pegava essas pessoas lá do chão de fábrica, porque o chão de fábrica não foi abandonado, a linha de montagem não foi abandonada, os sistemas de just-in-time também não, só que ele pegava aquele cara lá da produção e verificava as suas habilidades, preocupação dentro de uma questão humana, e aí que aparece todas essas questões de gestão de RH, né? E aí começa a pensar o quê? Nas questões de segurança, na questão de previdência, e principalmente na questão dessas habilidades, porque as empresas começam a crescer e aí começam a demandar pessoas para trabalhar, por exemplo, em uma contabilidade, começa a demandar pessoas para trabalhar em um setor fiscal dentro da empresa, começa a demandar pessoas a trabalharem no financeiro das empresas. Então, o que acontece? Surge, né? Então, essas demandas aí por outras habilidades, pessoas com habilidades
de finanças, pessoas com habilidades na matemática, pessoas com outras habilidades, essas pessoas começam a ter oportunidades em outros cargos, né? Ele começa a incentivar as pessoas a ter habilidades em outros cargos, na verdade, tá? Então, é um grande diferencial lá de Fayol. Estou tentando entrar de novo lá na apresentação, e aí é esse grande diferencial aí de Fayol, pensar nessas habilidades lá, não somente aí como essas habilidades aí de produção, né? Igual o pessoal pensava lá, os anteriores, né? Pensavam somente em produção. A gente vai migrar lá, a gente vai ver lá agora os 14 princípios de Fayol, que é o mais importante aqui, né, dessa aula. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue abrir lá. Estão conseguindo ver aqui? Não, né? Sim, Sim? sim, abriu. Sim, tô vendo. Beleza. E aí? E aí, o que esse cara faz? O legado, né? Vamos dizer, o legado de Fayol, o que fica lá de Fayol é realmente esses 14 princípios, né? Porque esses princípios estão voltados à gestão de pessoas, né? Os anteriores pensavam em produção, o cara só ficava lá na frente da linha de montagem, se não desse mais ele era descartado. Ele estava pensando em promoção de pessoas, né? Se aquelas outras habilidades que ele tinha, que ele não conseguia demonstrar essas habilidades, né? E aí é conhecido aí como uma das grandes pessoas que alteraram esse processo, porque senão estava lá só o pessoal, vamos dizer, de uma cúpula que pensava assim, o cara entrou para produção, jamais ele vai conseguir migrar aí para outros setores. E aí ele faz essa ponte, né? Essa travessia aí, essa alteração administrativa aí às questões aí das organizações. E aí eu coloquei lá, né? Fayol desenvolve suas pesquisas e elaborou princípios que, para ele, eram fundamentais para a gestão das empresas. Vejam quais são esses princípios. Divisão do trabalho. Para Fayol, quanto mais especializado em um tipo de trabalho, mais eficiente e bem feito este será a especialização do trabalho. Aqui, nesse princípio, ele abraça as questões de Taylor, né? Quando ele fala em especializado. Quanto mais especializado for, o seu trabalho será mais eficiente e bem feito, né? Ainda não aparece a palavra eficaz, que tem a ver com planejamento, mas muito bem eficiente, vamos dizer assim, né? Quanto mais específico, né? Quanto mais rápido, quanto mais detalhado for, mais rápido será. Ou seja, ele também começa a dividir, né? Dividir o trabalho em tarefas menores, né? Dividir os trabalhadores em tarefas menores, mesmo processo de Taylor, de Ford, colocar o cara ali na frente de uma linha de produção, mas, por exemplo, em grandes empresas lá, por exemplo, Fiat, aí você põe lá um cara para trabalhar na funilaria, você põe um outro para trabalhar em setores lá diferentes, mas setores braçais, mas setores de produção diferentes. Tranquilo isso? Beleza? Sim. Divide lá, né? Professor, você vai colocar esse material lá no aula? Porque eu queria imprimir ele. Vou. Já tem os outros lá. Esse já tá lá no ar. Acho que já abre para vocês, mas eu coloco. Enfim, eu coloco. É porque eu entrei aqui agora para eu poder imprimir e acompanhar, não deu. Tá. Aí da última aula também não tem, não. Só tá os vídeos. Tá. Beleza, eu coloco lá. Tá bom, obrigada. Nada. Aí a segunda lá, autoridade, né? Os gestores têm autonomia para darem ordem aos colaboradores, esperando que eles cumpram com excelência. É o segundo preceito lá de Fayol, a questão da autoridade. A autoridade, eu gostaria de fazer lá um casamento dele com a questão da disciplina. As normas e regras estabelecidas devem ser cumpridas por todos, né? Essa autoridade e essa disciplina lá dentro das organizações elencadas por Fayol. Por que eu falo das duas? Quando você recebe lá, né, o seu crachá de técnico em segurança do trabalho, aí você recebe essa autoridade, né? Essa autoridade, você cobra dos trabalhadores a disciplina aí dentro das organizações, né?
essa autoridade e disciplina. Ou seja, eu recebo lá o crachá, né? Ele já falava isso desde essa época, lá em 1925, dessa questão de autoridade e disciplina. Ou seja, eu tenho que fazer cumprir os pedidos lá da segurança. Lembra quando eu falei com vocês na primeira aula da questão das advertências? Lembram lá? Sim. Sim. Não. Sim, sim. Para quem não lembra, né? Para quem não lembra lá, a questão da autoridade, da disciplina vem exatamente aí, né? Falei com vocês, eu tive com um ex-aluno meu, e o ex-aluno meu falou, né? Foi um bom aluno, um cara bom de serviço lá, e eu falei, e aí, você fez estágio? Ele falou, fiz o estágio, e aí, tá na área? Gostou? Não, tá na área? Não estou mais. Ou seja, e por quê? Não gostou? Ele disse para mim, né? Com todas as letras. Aí eu pedi às pessoas para poderem fazer as coisas e as pessoas, né, utilização de EPI, utilizar o nosso DDS e andar na risca dos nossos treinamentos, e as pessoas, na verdade, elas não acatavam os meus pedidos. Ou seja, ele tinha autoridade, mas ele não colocava a disciplina. As autoridades lá, segundo o Fayol e segundo as organizações, ela vem junto com o meu cargo, né? Ela vem junto com o meu crachá. E eu tenho que fazer ela valer através de disciplina, né? As normas e regras devem ser estabelecidas, devem ser cumpridas por todos os membros da empresa, né? Aí já se tratando de segurança do trabalho, essa nossa disciplina. E autoridade, gestores têm autonomia para darem ordem aos colaboradores, esperando que esses cumpram com excelência, né? Dita as regras lá de Fayol, né? E aí o cara recebe o crachá, e aí você é o técnico de segurança do trabalho, as pessoas têm que cumprir essa disciplina. E aí qual que é a nossa ferramenta, né? A gente migra já para a questão da legislação. CLT, artigo 486, né, de CLT, de consolidação de leis trabalhistas, né? A gente remete esses quesitos aí de Fayol para as nossas ferramentas, né, de legislação, vamos dizer assim, e a gente tem lá uma ferramenta chamada de advertência, né? Essa minha advertência verbal, que eu faço através de treinamentos, né? Para outros cargos administrativos, essa advertência verbal pode ser simplesmente, eu vou lá e chamo a atenção do meu subordinado, né? Para mim ter essa minha disciplina lá, né? Para me colocar essa minha disciplina. Mas na questão da segurança, ela vem de forma inteligente dentro do processo, né? Esse meu chamar a atenção é feito através de treinamentos, né? Eu vou fazer isso através de treinamentos lá, administrativos lá, e aí as pessoas vão assinar lá, e eu já estou fazendo lá, por exemplo, essa minha advertência verbal lá, né? Eu já faço através dessa minha disciplina, eu faço através de treinamentos essa minha advertência aqui, ó, verbal, né? E aí, como técnico de segurança do trabalho, isso já fica documentado lá, essa minha advertência. A segunda, né? Essa minha advertência lá, ela pode ser como advertência por escrito, né? Já que eu fiz a minha advertência verbal através do treinamento, pessoal, é muito complicado às vezes eu fazer um treinamento, dependendo da empresa, eu tenho que tirar as pessoas da produção. Vocês imaginam essa época de pandemia, e aí você tem essas produções que estão cada vez mais enxutas, gente que está de folga, gente que está sendo remanejado, e eu tenho que tirar uma galera ainda para mim fazer um treinamento. Gente, o pessoal lá, amiguinhos a gente começa a linkar os conteúdos aí, ó. Amigos do Taylor, amigos do Ford, amigos do Toyota. Vocês acham que eles vão liberar a galera para poder ficar fazendo treinamento lá para não ter resultado? Sim, galera. Não. Não, né? Não. Vocês imaginam a dificuldade, né? Vocês imaginam a dificuldade disso, né? E aí o povo fica louco, né? Os caras são o Taylor e o Ford lá
em a reencarnação do Taylor e do Ford e do Toyota, né? Dessa turma. E eu tenho que pegar essa galera, e é isso que Fayol está elencando aqui, né? E trazer, né, essa autonomia para dar ordem aos colaboradores para que cumpra o nosso trabalho com excelência, né? Exatamente, isso é a nossa autoridade lá. E aí eu tenho que convencer, né? Nós somos, a Tecsegurança do Trabalho vale tudo, né? Nós somos vendedores, né? Vendedores que a gente tem que convencer essa galera. E aí eu convenço, e aí eu faço treinamento, e aí o povo não acata. Então a gente vai para advertência por escrito, né? Essa advertência por escrito lá é o segundo quesito lá, advertência por escrito. E aí eu tenho que abrir mão disso. Eu falei com vocês na primeira aula, não sei se vocês lembram, ou alguém já lembra e reforça que eu tenho que pegar essa advertência e passar para eles. Mas não necessariamente eu vou fazer isso, né? Eu posso colocar lá, passar, na verdade, eu passo isso para a chefia, né? Para os encarregados, para a gerência, eu passo isso para a chefia lá, para que essas pessoas assinem, né? Já fiz advertência verbal, agora nossa advertência por escrito. Na prática, na CLT não sou eu, né? Só chefia imediata. Mas nós vamos o quê? Nós vamos cumprir isso aqui, ó, de disciplina, né? Eu vou pegar minha autoridade e vou jogar lá na disciplina, uma ação disciplinar lá, né? E aí, para um caminho, né? Para um caminho lá, saindo de Fayol, indo para o artigo 486 de CLT, demissão por justa causa, tem que ser 3, né? 3 advertências aí, 3 advertências que já falam, advertências disciplinares aí, para trazer a nossa punição, né? A nossa sanção. O objetivo não é esse, né, gente? Obviamente, o objetivo da segurança não é esse. Mas na prática, a gente percebe que na primeira advertência lá, você tem uma disciplina que é feita de certa forma, o trabalhador torna-se disciplinado, que vai realmente doer no bolso, vai realmente trazer um transtorno enorme para ele, e uma ação disciplinar que traz uma alteração de equipe, gente. Traz toda essa alteração de equipe na prática, com uma só, né? Porque eu não sei se vocês já trabalharam em empresa que as pessoas tomaram advertência, você vê que a galera lá fica temerosa, né? Dentro desse processo. A coisa tem a rádio peão lá, toda empresa, a coisa vai lá para a rádio peão, né? Fulano de tal toma uma advertência por não utilização de equipamento de uma forma justa, né? Por não utilização de equipamentos de proteção individual. Mas aí o povo fala, né? Mas o cara não participou do treinamento, né? Deu mole, não participou do treinamento, depois ficou sem a utilização do equipamento de proteção individual. Ele é advertido e tem que assinar a essa